é Natal. Viva o cinema nacional. Viva Glauber Rocha. Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet. Tá pegando fogo, bicho! Começa agora, Decretos. Boa tarde, boa noite, Brasil, começando mais um Decretos, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Decretos especial de Natal. Eu sou o Daniel e tenho aqui comigo o João Carvalho. E aí, crianças, sempre um prazer estar aqui com vocês nesse momento natalino. Tô aqui, cara, ouvindo músicas da Simone, preparando o meu pavê. Pensando no peru? Sempre. Todo dia, não precisa de Natal pra isso, né? Pra mim é sempre Natal, cara. E também aqui com a gente, Rafael Mordente. Rimou, olha, sem querer. Olha só, que loucura, né, cara? Mas é o espírito natalino, cara, a gente rima as coisas sem querer. E todo dia é Natal quando o pinheiro tá enfiado no seu c, né? Caramba. E hoje estamos aqui para falar sobre... Olá, amigos do Mesopocast, começando mais um, eu acho que é o episódio 35, é o 35 ou 34, Daniel, do Mesopocast? Esse é o 32. 32, episódio 32 do Mesopocast, mais uma semana com tudo aquilo que você sempre quis saber sobre a Mesopotâmia, sobre o povo sumério, o povo do cabelo preto, sobre a Acádia, e que você estava sempre muito ocupado, não dando a mínima. E é para isso que o Mesopocast está aqui. Para trazer informação, para trazer cultura, para trazer as novidades daquilo que está morto há 5.000 anos. Muito bem. E hoje a gente fez uma votação lá no nosso grupo, né, o Mesopoface, e teve uma grande briga se a gente iria falar das relações entre Kingu e Ereshkigal, ou se a gente ia falar da função apotropaica da literatura e da iconografia sobre Huaua e Humbaba. E a diferença foi impressionante, foi um voto, Huaua e Humbaba ganhou. Então eu quero agradecer ao João Carvalho, que votou e deixou a votação 1-0. Muito bom, cara. Para Humbaba, Huaua contra Ereshkigal e Kingu. Então, infelizmente, Ereshkigal e Kingu vai ficar pro episódio 33, né? Sim. Se bem que vai voltar aquela velha votação, né? Os dois Aquitos. Vamos falar dos dois Aquitos, vamos falar do calendário na Acádia Antiga e a sua relação com o calendário hebraico, ou vamos falar de Ereshkigal e Kingu? Nunca se sabe, né? Cada semana é uma caixinha de surpresa, é uma caixa de emoções. É o Mesopocast, né? O podcast da família brasileira. Hoje, mais uma vez aqui no Mesopocast, a gente tá com os nossos grandes escribas. Primeiro, aquele escriba da família de Picaiá, Daniel Baia. Opa, tudo bem, galera do Mesopocast? Muito feliz de estar aqui novamente para falar sobre esse assunto sensacional. Um assunto que eu sei que é polêmico, né, Daniel? A gente vai aí... Polêmico. Vamos aí encostar com a nossa cunha de cunhar em Adobe nos calos da sociedade da siriologia, né? Exatamente. E também aqui comigo, o homem que põe os 2 Ws do Banana Sprache em Huaua, Rafael Mordente. Eu discordo. Olha aí, começou a polêmica. Eita, mas Mesopotâmia é sempre polêmica, cara, não adianta. Cara, não tem como falar de Mesopotâmia sem meso de mesura, e é pra isso que eu tô aqui, pra intervir nesse debate. Exatamente, e sem pôr de polêmica. E pôr de podcast. Então, assim, é verdade, cara. Você vê que Mesopotâmia, podcast, polêmica e mesura é só aqui no Mesopocast, que vai voltar com a grande e triunfal apresentação sobre Huaua Humbaba logo após os nossos comerciais. Sapiens, soluções internet é melhor. Sapiens Soluções, uma empresa mineira. Sapiens, soluções internet é melhor. Sapiens.
estamos de volta agora com o nosso, com o grosso, né, com o filé do Mesopocast, que vai ser a nossa apresentação sobre Huaua Humbaba na literatura da Mesopotâmia. E como o Mesopocast é uma coisa muito organizada, né, vocês estão aí conosco há 31 episódios, né, já sabem como é que funciona. Primeiro a gente vai falar qual que é a estrutura da nossa discussão aqui hoje, para depois ir entrando nos tópicos com as participações sempre pertinentes dos nossos dois especialistas de verdade, que é o Daniel e o Rafael, enquanto eu sou apenas um mero mediador, um Celso Portiolli da Mesopotâmia. É assim que eu gosto de me definir. Sim. É um Mesoportiolli? Um Mesoportiolli, eu ousaria dizer que é um Mesoportiolli. E primeiro nós vamos falar da presença, né, de Huaua e Humbaba na literatura da Mesopotâmia, subdividindo esse tópico com a sua presença na literatura heróica e na literatura divinatória profética. E depois nós vamos falar das funções cultuais e apotropaicas de Huaua, Humbaba na Mesopotâmia como um todo, para no final a gente falar rapidamente das representações iconográficas de Huaua e Humbaba ao longo de um período aí de não mais do que 15 séculos. Essa é a minha Hoje a parte gente tá- preferida, viu, João? Já vou Exatamente, avisando. não, nós hoje estamos focando num assunto que é pequeno, que não dura mais do que 1.500, 1.800 anos. Então, assim, vai ser um episódio menor, né? Que é coisa simples, é fácil de cobrir. Essa última parte, inclusive, ela é uma espécie de arte dos fãs, onde os Exatamente. fãs são mesopotâmicos. Eu não sei, eu formei em Grécio muito antigo, então... Sim, Mesopotinhos? Não. Mesopotinhos era a moeda que eles usavam. Eram as Mesopotilmas, que eram as Dilmas da Mesopotâmia. Os mesopodólares, imagina. Quanto custa se acunhar 12 mesopodólares? Apesar que lá é a região dos petrodólares, né? Por que não, né, João? Exatamente, cara, mas nessa época o petróleo ainda era feito de areia, cara. O petróleo ainda era vivo nessa época. Nessa época as pessoas bebiam petróleo ainda, cara. Ele não era nem um combustível fóssil, pois estava vivo, na verdade. Exatamente, cara. E é uma época muito bonita, cara, que a gente vê aí na última parte do nosso episódio, onde a gente vai ter as representações iconográficas, que são como lindas fotos em materiais que são muito diferentes do que a gente usa hoje. Sim. João, posso começar com uma pergunta já? Logo de cara? Pode sim. Quem foi Huaua? Cara, Huaua / Humbaba foi um ser fantástico, que não começa como um ser fantástico, começa apenas como um grande guerreiro, que permeou a literatura da Mesopotâmia como um todo, principalmente na literatura da Suméria e na literatura da Acádia. Ele, nos períodos já pós-assirianos, assim, ele já vai ter uma presença bem menor. Mas a gente vai falar do Huaua começando pelo nome dele, cara. Como vocês podem notar, Huaua Humbaba, ele tem dois nomes, porque o primeiro nome é o nome dele em sumério e o segundo nome é o nome dele em acádio. É um nome que se repete. O nome é formado literalmente pela primeira sílaba, mais a repetição das duas últimas, que é na verdade a mesma sílaba. Então assim, Huaua. Isso mostra que existe um substrato de origem pré-suméria desse nome. Tem um linguista chamado Gelb, que ele fala do Banana-Sprache, da língua banana. Seria essa língua pré-suméria que daria a origem a esses vários nomes no sumério que se repetem. Então você tem Inanna, Kubaba, Huaua. Que são É uma espécie de biscoito e bolacha da Mesopotâmia, vamos dizer assim. Na verdade, tipo assim, é uma coisa pré-sumeriana ainda, cara. Você tem um extrato pré-sumério que, tipo assim, aquela região já vinha sendo povoada muito antes de ter escrita, né? Uhum. Por mais que a escrita lá seja muito anterior a qualquer outra escrita do mundo, assim, quase que coeva com a escrita egípcia, assim, mas assim, é um povo que cria a escrita muito rapidamente. Existia, muito antes de haver a escrita no local, já toda uma cultura. E esses nomes em sumério que se repetem normalmente são nomes ou de grandes fenômenos naturais, como por exemplo o dilúvio, o Abubu, ou o nome de deuses, como é Inanna, como é Huaua, que em última instância muitos consideram ser também um deus menor. Ele vai crescendo como figura na literatura, e já na Akkad ele passa a ser um Igigi, não um Anunnaki, não um dos deuses superiores, mas um Igigi, um dos deuses que trabalhavam para os Anunnaki antes dos Anunnaki criarem os homens, que na verdade isso é descrito no Atrahasis e um pedaço no Enuma Elish,
que vão ser, né, outros episódios aí pra frente do Mesopocast. Então, peraí, deixa eu me situar um pouquinho. Então esse Uhuaua, se você for trazer pra nossa, né, o conhecimento básico aqui das pessoas no Brasil, que a gente mora, né, num país, querendo ou não, é um país católico, né, não tem nada de laico. Seria tipo um santo, assim, da coisa. Cara... Ele não é nem um deus, nem, ele é tipo ali o assistente da divindade ali. Ele tem o seu É um herê. negócio. O Huawa é um herê. Cara, um herê, pra quem... o Huawa, ele é um ser que ele é criado, provavelmente por Enlil, essa parte da literatura tá meio que perdida pra gente. Ele é um guardião de um local. Ah, sim. Então seria um anjo. É como Podemos se fosse um colocar anjo. assim. Podemos colocar assim. Aqui, é quase um anjo ali, que ele auxilia as coisas, guarda as coisas e ele não é o top dos tops, ele tá ali na... Ele tá ali na meiuca. Na meiuca, o segundo escalão ali das divindades. O Huawa, ele vai aparecer na literatura da Mesopotâmia, primeiro na literatura suméria, no ciclo sumério de Bilgames. Bilgames é a versão suméria de Gilgamesh, que chega até nós, que é o mais famoso. O texto estabelecido de Gilgamesh, ele vai ser, assim, o texto que a gente conhece principalmente, né, assim, melhor, que é o que mais chega até nós, que não chega a fazer parte do cânone da literatura ocidental, mas que é o que mais influencia. Ele é estabelecido no século XII a.C., e ele aparece, o primeiro texto, na versão Acádia antiga, no antigo babilônico, que é como a gente chama a língua, no século XVI a.C., mais ou menos, mas já existia no século XVIII a XXI a.C. um ciclo sumério desse mesmo herói, que seria um rei pré-diluviano. Assim, na verdade, ele, em tese, seria um rei pré-diluviano na Suméria, mas ele já vira um rei pós-diluviano na Acádia. É mais complexo, eu não vou entrar em Gilgamesh agora, nós vamos ter alguns episódios para fazer, vamos ter uma trilogia de episódios da epopeia de Gilgamesh. Sim. Mas assim, desde o ciclo sumério já tem Bilgames, essa figura que é um rei de Uruk. Inclusive, fica aí a dica, você que é um jovem moderno, né, pós-moderno, por assim dizer, irônico e tudo mais, se você quiser abrir o seu próprio negócio e ainda ter uma certa relação, você pode abrir a loja Bill Games. Cara, eu juro que eu pensei nessa também. Mas eu achei muito... Mas fica aí a dica, né? Bill Games. Eu vivo pra escutar essa respiração funda do João, que é tipo assim, eu tô muito afim de rir, mas eu não quero rir, sabe? Que vai contra os meus princípios. Mas, assim, já temos no ciclo sumério de Bilgames a primeira aparição de Huawa. No ciclo sumério de Bilgames, a relação entre Bilgames e Enkidu é muito diferente do que a relação na epopeia, né? No poema que já vai ser estabelecido no Standard babilônico, que começa no Antigo Babilônico. No ciclo sumério, o Enkidu ainda é o escravo, um servo de Bilgames. Eles não são amigos, o Enkidu é um servo palaciano de Bilgames. E nesse ciclo sumério de Bilgames, que é formado por 6 pequenas histórias, uma das histórias é Bilgames indo até a floresta, aonde vive Huawa, tá? E essa história no ciclo sumério ela tem 2 versões que a gente chama de versão A e versão B, não é exatamente a coisa mais criativa do mundo. E, ironicamente, a versão B, ela é menor, ela é mais antiga e existem menos manuscritos dela, sobreviventes, né? Não significa que ela foi menos escrita, significa que sobreviveu menos manuscritos. Então, por exemplo, assim, hoje em dia o que a gente mais tem é reproduções, por exemplo, do mito de Gilgamesh. Só que isso não significa que era o livro mais copiado, nem mais escrito lá, porque pode ter acontecido uma merda qualquer e ter perdido várias versões do livro que era o mais escrito e ter sobrado só 2, sacou? Então, assim, é uma coisa muito louca que a gente pensa, sei lá, tipo assim, é óbvio que a tendência é que se a gente tem mais versões, era o livro mais copiado, porque, assim, se tiver um hecatombe nuclear hoje em dia, provavelmente na hora que os arqueólogos do futuro forem escavar a nossa sociedade, vai ser um misto de tipo a Bíblia e Harry Potter, o que era mais vendido, sacou? Então, tipo assim, sim. a chance inclusive tem muito mais. Desculpa, essa pessoa assim, tem muito mais chance deles acharem muito mais bíblias e cópias do Harry Potter do que eles acharem, tipo, antologias do Augusto dos Anjos, tá ligado? Com certeza. Só que pode acontecer alguma merda bizarra e acharem todas as antologias do Augusto dos Anjos e achar só um exemplar de Harry Potter. É verdade, isso pode acontecer, de verdade. Eu queria pontuar, assim, só retrocedendo por um segundo e, assim, sem interferir,
Mas chamar de versão A e versão B, eu discordo que não é uma coisa muito criativa, porque se você mostrasse as letras A e B pro povo da Mesopotâmia, a cabeça da galera ia explodir. Tipo assim, mano, que desenho é esse? Que porra é essa? Era só isso que eu queria falar. Sim, até o período onde o alfabeto neo-assírio passa a ser influenciado pelo alfabeto fenício e pela primeira vez a gente vai ter um cuneiforme fonético, sim, eu concordo. Olha, eu tô certo, cara! Yes! Aí, ó. Zerei o Mesopodcast, vou ficar quieto. Sim, e o vencedor do Mesopodcast de hoje é o Mordente, então o placar está 31-1 pro Bayern, não é isso? Que maldade. Mas eu vou continuar. Tipo, basicamente a gente tem essas duas versões, onde a versão A é a maior, ela é mais recente, a gente sabe que ela é mais recente pela forma como a língua está sendo escrita nesses manuscritos, e também pelo material físico onde o manuscrito tá, entendeu? E existem mais manuscritos da versão A. Quais são as características de Huaua no ciclo sumério de Bilgames? Primeiro, ele ainda não é um ser com uma aura inumana, você entende? Assim, ele ainda é um homem, ele é possuidor de poderes, mas ele ainda é um homem. Ou seja, ele é um guerreiro, ele mora na floresta dos cedros, aonde o Gilgamesh está indo para buscar madeira. Por que ele vai buscar madeira? Porque buscar madeira era uma parte importante das atribuições do rei da Mesopotâmia. Desculpa, dos reis de Uruk. O rei ia buscar madeira? O rei comandava a expedição para buscar madeira. Por quê? Uruk fica mais lá embaixo na Mesopotâmia, tá? Então, assim, as grandes reservas de madeira, elas estão na parte norte e principalmente noroeste da Mesopotâmia. Uruk está num lugar onde tem pouca madeira. Eles precisam de madeira porque você não constrói tudo de adobe, você precisa de madeira. Então era comum que existissem expedições reais onde eles iam num outro país, literalmente roubar madeira, tá? Então assim, essa história é basicamente do Gilgamesh, que é o rei, indo buscar madeira para construir coisas. Sim, tudo, né? Sim, e tipo assim, você constrói coisas do templo, coisas da casa, armamento, você faz de tudo um pouco, mas assim, você precisa de madeira, é uma das coisas que você precisa, e o reino deles tinha pouco. Então eles tinham que ir até outros reinos para buscar madeira. O Huaua, ele é um guerreiro que mora na floresta dos cedros. Tanto, sabe a bandeira do Líbano, que tem aquela arvorezinha da bandeira? Aquilo é um cedro e representa a floresta de cedros. Não, é assim, tipo, realmente, é porque eu não sei se existe ainda uma fábrica têxtil chamada Cedro Cachoeira, exatamente. Sim. Eu sabia que o cedro era alguma coisa eu não sabia que era uma árvore, mas eu sabia que tinha a ver. O cedro é uma árvore e é um caralhaço de árvore enorme, assim. Eu imagino. É aquela árvore pré-cambriana, tá ligado? É árvore de tipo 1200 anos, que tipo só o tronco dela dá um bairro. É umas paradas tipo dessas. Isso, sacou? Eles falam de cedro no Senhor dos Anéis, inclusive. Você constrói um barco inteiro com um cedro, tá como ligado? é que é cedro em inglês? Cedar. Sabe cedar? Tá. Não, beleza, Eu sabia que eu tinha ouvido essa palavra, eu fui buscar aqui, então, Cedro Cachoeiro, Bárbaro, beleza. Não confundir com cidra, né? Não confundir com cedro. Obrigado, não confundir com cidra, que inclusive é uma bebida de maçã que não dá em cedro. O cedro não dá maçã. Fica aí mais essa... Eu, como especialista hoje no Mesopodcast, eu tô passando essa informação muito importante aí pro caro ouvinte. Ouso dizer 31-2. Olha aí, tá chegando. Vai deixar chegar. Eu acredito. Tá bom, parei. Essas horas o Eurico Miranda já tá lá, cara. O Huaua, no ciclo sumério, ele era possuidor de 7 auras que ele podia usar contra inimigos. E o que são essas auras? São literalmente armas, sacou? Ele joga uma aura no inimigo e o inimigo fica parado e não consegue reagir, entendeu? Daí então, João, peraí, rapidinho. Daí vem a coisa do 7 ser um número importante em várias coisas? O 7 é um número importante em várias culturas. O 7 era um número muito importante na cultura da Mesopotâmia como um todo, na cultura suméria em específico nesse momento, até porque o calendário deles é lunar e os ciclos lunares são de 7 em 7 dias, né? Porque tudo é 7, né? Se for reparar, assim. O então, gato assim, tem 7 vidas, 7 pecados, aquelas coisas. Sim, o 7 é um número muito simbólico e o simbolismo do 7 vem principalmente do ciclo lunar, né? 7 anjos, 7 sonhos, 7 notas musicais. Meu Deus, cadê Zazá? Droga, 31-2-1.
Huawa, no ciclo sumério, ele ainda é incivilizado e crédulo. A gente tem que pensar aqui que o Bilgamesh representa o rei, então ele representa a civilização. E ele basicamente é enganado por Bilgamesh, que o Bilgamesh usa de vários ardis para despojar eles das suas armas e depois subjugá-lo. Quais são esses ardis? O Bilgamesh chega lá na floresta, vai pegar o cedro, o Huawa é o guardião da floresta, ele vive lá, e ele fala, não vai roubar meu cedro nem fudendo, vou te tacar altas arma top e você vai ficar breaco. E o Bilgamesh vira pra ele e fala assim, não cara, não, que isso? Em vez de você me tacar essa primeira aura, eu troco essa primeira alma na minha irmã, você pode casar com a minha irmã. Caramba, Me que passa filho essa da mãe. aura aí. Não, cara, mas pra que me atirar com essa segunda arma? Eu troco essa segunda arma na minha irmã mais nova do que essa que você vai casar, que ela vai ser sua amante. Que isso, que novinha? isso? Que isso? Que isso, novinha? Exatamente, sacou? Então assim, ele vai usando assim, ele dá prebendas no castelo e tal, e na cidade, né, tipo assim, na minha corte, você vai ter não sei o que e tal. Samba, suor e bunda no castelo. ouso dizer. Exatamente. Ele chega com a aguardente de Guabiroba e fala, essa noite não vai ter puta triste. Nem garçom parado, né? Em garçom parado. E a verdade é que, tipo, o Bilgamesh, ele usa desses ardis pra enganar e despojar Huawa e depois subjugá-lo. E, por enquanto, as ações e práticas de Huawa são descritas, mas as suas feições não. E começam a usar os símiles, falando, tipo assim, ele é forte como um leão, a sua mão é como a pata de um leão. E isso depois vai ser incorporado posteriormente nas suas representações imagéticas. Ah, sim. Dentro do ciclo sumério existem diferenças entre a versão A e a versão B. Quais são as duas diferenças principais? Na versão A, que a gente já discutiu, né, mais atrás, que é a mais recente, quem mata Huawa é Enkidu, que no caso ainda é servo de Bilgamesh e depois vai ser o grande amigo e companheiro de Gilgamesh na versão acadiana. Já na versão B, provavelmente Bilgamesh deixa Huawa vivo. Por que isso é um provavelmente? Porque a verdade é que a tabuinha quebrou. E todas as versões que a gente tem não tem o final tá quebrado. Então a gente não sabe o final da história. Só que no final da história da versão B, o Huawa começa a implorar a Bilgamesh para que esse o liberte. E existe no ciclo sumério de Bilgamesh outras histórias, como por exemplo Bilgamesh e Aka de Kish, onde Bilgamesh gentilmente no final libera aquela pessoa que ele prendeu, para mostrar até o tanto que ele é magnânimo e tal. Então assim, existe uma boa possibilidade que na versão mais antiga Bilgamesh liberava Huawa, só que com o tempo a figura de Huawa foi se transformando numa figura que tinha um simbolismo religioso, que tinha funções no culto, que foi se inserindo no ethos mental daquele povo, e a versão onde Huawa era morto passou a predominar, e ela passou a ser mais escrita em detrimento dessa versão mais antiga, sacou? Ah, sim. Nessa versão mais antiga a gente não tem representação nenhuma de Huawa, sequer fala do que tem, assim, como que ele era e tal. E já dessa versão A, que começa a falar das feições dele ligando ao leão, você já tem representações iconográficas. Então, assim, desde lá do século XVI, XVII a.C., você já começa a ter representações iconográficas de Huawa, onde a mão dele é uma pata de leão. O que está muito ligado também com a influência dessa história na religião elamita, que era muito ligado tem um deus lá, Deus Humba, que é um deus leão, que vai ser ligado depois a Humbaba. Nossa, Deus Humba, é o nome dele mesmo, Humba. Deus Humba. Olha aí. Aí beleza, aí a gente vai passar já pra Humbaba, né, porque tipo, Huawa é o nome dele em sumério, Humbaba é o nome dele em acádio, é como, por exemplo, Donald Duck, né. É um Dolan, então quer dizer que tem um Donald Duck, e tem um Dolan pelo fato de ter sido distorcido por um contexto cultural diferente, por interpretações diferentes, vamos dizer assim. Assim como o Humbaba, eu não considero o Dolan uma distorção, eu considero ele como uma evolução necessária. Pode crer, sim. Ok. 31-2-2. Sabe, por exemplo, assim, quando nas tiras, né, de Dolan, o Gubi vira pra ele e fala: Dolan, não jogue essa dinamite no colégio, pense nas crianças. Ali você tem uma evolução necessária para nossa sociedade. Né? É verdade. Inclusive deveria ser reescrito e reeditado aquele
maravilhoso livro Para Ler o Pato Donald, devia ter o Para Ler o Pato Dolan. Eu acho que isso tem que acontecer. E eu acho que isso deveria ser mais uma das fanfics escritas pelos nossos fãs, cara. Verdade. Bem, quais são as diferenças fundamentais da representação na Suméria e na Acádia, né, do nosso querido Huaua/Humbaba? Enquanto na Suméria ele ainda era um guerreiro que vivia na floresta, na literatura acadiana ele já vai ser um guardião apontado pelos deuses para proteger aquela floresta. Então assim, ele passa a cada vez ser menos humano e mais fantástico, assim, ele passa a ser menos um ser humano e mais assim um daemon, um espírito, uma representação, uma figura sobrenatural. Né? Enquanto na Suméria as poucas feições que são descritas dele ainda são feições totalmente humanoides, na literatura acádia a gente já passa ele a ter feições monstruosas e demoníacas. E essas feições da literatura são muito importantes para a gente entender depois as funções religiosas que ele vai ter. É muito engraçado isso da Suméria, e ninguém vai rir porque não é engraçado. Só quem acha engraçado é quem é assiriologista, e a gente não acha engraçado, a gente só fala é muito engraçado para parecer pedante. Mas é muito engraçado que na Suméria a função cultual ela foi a última coisa a ser escrita pela sociedade, tá? Então assim, na verdade você só vai ter uma codificação textual do que eram as funções do culto, como que elas se davam, tanto na Suméria quanto na Acádia, já no período acadiano e num período bem mais tardio, num período quase neobabilônico, já por volta do século X, XI a.C., que você tem a primeira coletânea que chama Shurpu, que é uma coletânea de encantamentos e recitações e de função religiosa, mas que é uma coletânea que fala que eles só estão escrevendo pela primeira vez e organizando, né, nem escrevendo pela primeira vez, mas principalmente assim, organizando num único corpus coeso de texto, toda uma cultura religiosa que já vem desde a época da transição da Suméria, ou seja, desde o século 18 a 21 a.C., principalmente o 18 e 17, que é o momento onde o sumério deixa de ser a língua franca local para passar para o acádio, mas assim, já existe toda uma praxis religiosa muito anterior à escrita dessa praxis, sacou? E a presença de Huaua nessa literatura e de Humbaba na literatura acadiana, com as suas feições se mudando e tal, ela é muito ligada a essa prática religiosa, que só vai ser escrita 7, 8 séculos depois, mas que já existia materialmente muito antes disso. E isso é uma coisa que quem trabalha nessa linha muito tênue que separa literatura, história e antropologia tem que saber sempre, que nem sempre o vestígio literário ele antecede o vestígio material. Muitas vezes a gente acredita que primeiro as pessoas escrevem alguma coisa e depois elas vão fazer, tipo, estatuetas, oferendas votivas, as coisas religiosas, decoração de casa. Só que muitas vezes, na verdade, já existe um substrato de uma cultura falada nessa sociedade, né, da história oral que vai se repassando, das conversas que vão se repassando, que é muito anterior à escrita disso. Então, quando a gente vai estudar os vestígios materiais, a gente acaba descobrindo que já existem representações materiais, por exemplo, de Humbaba com certas feições que são muito anteriores às representações escritas dele com aquela mesma feição. Ou seja, se a literatura ainda tratava Humbaba com feições humanoides no século XVIII a.C., você já tem vestígios materiais, estatuetas de terracota e tal, que mostra que ele já tinha feições monstruosas e demoníacas nessa época, o que sugere que já circulava oralmente nessa cultura, nos ciclos de iniciáticos e de religiosos e tal, essas versões da história que só seriam escritas depois, sacou? Então nem sempre é uma coisa muito linear. Então às vezes o texto precede o vestígio material, só que às vezes o vestígio material vem muito antes do texto. Isso é uma coisa que varia muito e que, sei lá, tipo, às vezes pro leigo ele pensa que obrigatoriamente um vai vir antes e o outro vai vir depois, seja qual que ele decida, sacou? Então tem gente que fala assim, não, primeiro vai ter a estatueta e depois vai ter o livro sobre o assunto, ou senão o cara fala assim, não, primeiro alguém vai escrever um livro sobre o assunto e depois um maluco vai fazer uma estatueta. E nem sempre essa linha é tão, não existe uma concatenação tão lógica, isso vai se imiscuindo ao longo do tempo, isso é muito louco. Dentro do período acadiano tem 3 períodos que a gente tem que dividir
da literatura que fala de Humbaba, porque você tem o período antigo babilônico, o período médio babilônico, o período standard babilônico, neobabilônico. Vamos começar no período antigo babilônico, que é a primeira versão que aparece do que hoje a gente chama de Epopeia de Gilgamesh, que é o texto que a gente usa é basicamente o que foi estabelecido no período standard. Nessa época, as 12 tábuas remanescentes, das quais 9 contêm referências ao episódio da Floresta de Cedros, que é onde aparece Huaua, é de um texto que chamava Shutur-Elishari, que é proeminente entre os reis. Todos os textos na Mesopotâmia, na literatura acádia, na literatura sumeriana, mas na Mesopotâmia em geral, o nome, na verdade, do livro é o nome das primeiras palavras que abrem o livro, sacou? Ah, tá. Então, assim, a gente dá um nome do livro, porque não tinha título do livro, sacou? Só que no colofão, que é aquela última parte que escreve no final, tipo assim, tantas linhas de tantas tábuas, escrita pelo fulano de tal, do livro tal, sacou? Aí eles colocavam por exemplo, Shutur-Elishari, de proeminente entre os reis. Normalmente eles pegavam as 3, 4 primeiras palavras que abriam o livro e aquele seria o nome do livro, sacou? Saquei. Igual o Word hoje em dia salva arquivo com as primeiras coisas que você escreve no arquivo. Sim. Sim. Agora, foi inclusive uma ótima tradução, cara. Obrigado. Você construiu uma bela ponte de quantos mil anos? Milhares e milhares de anos. Foi basicamente 5.500 quase, assim. Parabéns, teve a mãe. Obrigado, cara. 31-3-2 agora, cara. E assim, o que rola é o seguinte, cara. Nessa época, o que a gente chama hoje de, né, do mito da epopeia de Gilgamesh, era o Shutur-Elishari, o proeminente entre os reis, que era um texto composto em 4 tábuas. O que significa o texto ser composto em 4 tábuas? O material aonde um texto é escrito influencia muito o tamanho que o texto vai ser escrito. Você tem que pensar que numa época que você tem que escrever isso em Adobe, cozinhar a tábua, é muito difícil você escrever uma coisa muito grande, até porque ninguém ia sair na rua carregando um caminhãozinho de 300 tábuas de Harry Potter, sacou? É verdade. Devia ser tudo meio que resumido em tweets, assim, né, cara? Tipo, cada capítulo mas era aí uma que tá, espécie de até tweet. que não, na verdade é muito mais coisa do que a gente imagina. A tábua, ela tem o verso, o reverso e o obverso, né? Então ela tem então, tipo assim, porque Frente ela e verso. Ela é escrita na frente e atrás. Mas ela tem as bordas também, não tinha, não era escrito. Você não escreve nas bordas, você escreve Entendi. na frente e atrás. Ela é chapadona, assim. Entendi. Tanto que você tem o reverso e o obverso. De um lado ele é chapadão reto, que é o lado que cozinhou pra baixo. Uhum, Do outro lado ele dá uma subidinha, que é o lado que cozinhou pra cima. entendi. Sacou? Então assim, você aproveitava a extensão toda dessa tábua. Normalmente, que eram 6 colunas com 50 versos cada coluna. Então você conseguiria escrever aí 300 versos na frente, 300 versos atrás. Sim, saquei. E numa estrutura que eu imagino mais próxima... São 6 colunas de 50, 3 na frente e 3 atrás. São 300 versos no total, 150 na frente, 150 atrás. Em uma tábua. Em uma tábua. É coisa Então, pra caralho. assim, se você for pensar, o texto que tem 4 tábuas, ele tem, em tese, mais do que 900 e menos do que 1.200 versos. Sim, é muita coisa. O que é grande, sacou? Sim. E aí você tem que pensar que, tipo assim, esses textos eram textos que, tipo assim, ou ficavam na biblioteca de um templo, ou na biblioteca pessoal de um escriba rico, na biblioteca de um rei. A circulação e o número de pessoas que eram treinados na sociedade para ler, obviamente, é pequeno. Ainda assim, um texto de 4 tábuas é um caralho de um texto gigante. Sim. Porque normalmente todos os outros mitos, né, dessa época são mitos que cabem numa tábua só. Sim, inclusive... Então, se você pegar assim, Adapa, Etana, Anzu, todos cabem numa tábua só. Saquei. E inclusive é uma forma de, vamos dizer, de justiça de classes, porque se você pegar as pessoas que são muito ricas hoje, elas estão no mesmo nível das pessoas mais ralé da Mesopotâmia, porque elas pegam uma parada dessa e elas são analfabetas. Não só as pessoas muito ricas, mas a maioria absoluta das pessoas. Não a maioria absoluta, porque a maioria é relativa, porque para ter uma maioria tem que ter uma minoria, mas enfim. A maior parte das pessoas é analfabeta em relação a isso, então... Cara, né? eu ouso parece dizer que o jogo tipo, virou, não é mesmo? Eu ouso dizer que no Congresso da Sociedade Brasileira de Estudo Clássico tava uma professora da Federal do Rio Grande do Sul e tava um brother meu. Então eu ouso dizer que se o teto caísse, acabava a leitura em cuneiforme no Brasil, cara. Pois é. Olha pra você ver. Agora, aí você pensa, tipo assim, o Brasil já é um país grande, quais outros países grandes a gente tem? A gente tem a Rússia, que a maior parte não é povoada, a gente tem os Estados Unidos, que é grande, a gente tem a China, que é grande, e quantas pessoas devem realmente não ser analfabetas em cuneiforme
Então, de certa forma, nós somos um mundo de analfabetos, cara. Olha que legal. É tipo isso, cara. Eu acho que hoje em dia, tipo, se acontecesse uma catástrofe nuclear e o Césio, porque vai ser uma catástrofe do Césio, ele derretesse tudo e tudo que sobrasse fosse Adobe e tudo misticamente fosse traduzido pra cuneiforme, cara, eu ousaria dizer que eu seria um dos reis dessa wasteland horrível pós-apocalíptica de Césio, cara. Você sonha com isso todo dia, não sonha, cara? A cada segundo que a gente tá conversando. Voltando, no Shooter Elishar e no Proeminente dos Reis, o Humbaba ele é sempre representado como uma força da natureza, ou ele é representado como uma montanha, ele é forte como ele é altivo como uma montanha, ele é forte como um touro selvagem, a própria tempestade, o deus Haddad o ajuda, e às vezes ele é representado também pelo pássaro Anzu, que representa a traição. Anzu é um outro mito que a gente vai deixar para um outro episódio do Mesopodcast, a gente vai fazer uma leitura comentada de Anzu. Boa. Mas Anzu é um pássaro que ele é um pássaro muito sábio, muito inteligente. Ele decide roubar as tábuas que estavam com Haddad, que eram as tábuas que designavam Haddad a distribuição dos poderes dos deuses. Então Anzu ganha todos os poderes, e aí várias pessoas vão tentar enfrentar Anzu e não conseguem, até que finalmente um menino aí chamado Marduk consegue. Marduk, porra! Marduk, porra! Consegue detronar Anzu. Marduk, cara. Nós ainda vamos ter essa leitura comentada de Anzu, o pássaro da traição. Caralho, E- Marduk. Você falou Marduk, cara. Eu sei, cara. Eu sabia que você ia curtir, saco? Nossa, Eu que isso. guardei esse momento pra você, Mordente. Cara, nossa, já visualizei o Legion batendo cabeça como um power metal e lembrei do show do Marduk e foi top, cara. Mas a verdade, cara, é que, tipo assim, as ênfases que se tem, né, no período antigo babilônico, na figura de Humbaba, já passam a ser das ações que emanam da sua cabeça. Se a gente for ver as representações ulteriores de Humbaba, o corpo dele é humanoide, né? As mãos dele são patas de leão, mas a cabeça dele é o que ele tem de mais monstruoso / demoníaco, sacou? Que é um cabeção gigante de carranca, sempre com a frontalidade, é sempre representada olhando frontalmente pra você, ele nunca é representado de lado, sacou? E ele tem tipo uma barba maluca que parece uns tentáculos meio cutulianos, assim. Que doido, cara. Sacou? E aí já nessa época a gente passa a ter na representação literária essa representação dele que já existia concomitantemente um pouco anteriormente nas representações iconográficas. Então a ênfase passa a ser das ações que emanam da sua cabeça. Então é descrito, seu hálito é a própria morte, sua voz é o próprio dilúvio, a sua fala é o próprio fogo, sacou? Ainda não se existe nessa literatura ainda do período antigo babilônico descrição visual da sua forma, apesar de haver representações. E vai ser Gilgamesh que vai assassinar o Humbaba a pedido de Enkidu. E aqui começa uma grande história bizarra, paralela entre Enkidu e Humbaba, porque desde essa literatura da antiga Mesopotâmia, da literatura antigo-babilônica acadiana, tudo leva a crer que Humbaba e Enkidu já se conhecem anteriormente. Só que todas as partes que sobraram pra gente dos manuscritos não falavam nada sobre isso. Até a descoberta de um pedaço da quarta tábua há 4 anos atrás na Turquia, que eu vou deixar pra contar no final. Mas já fiquem aguardando esse grande mistério. Enkidu conhecia Humbaba? Não sei, amiga. Gente, nossa, tô passada. Isso é uma teoria da conspiração, gente. Se no período antigo babilônico a grande diferença que a gente vai ter são essas representações ligadas à cabeça de Humbaba, o seu hálito sendo fogo, a sua voz sendo o próprio Abubu, dilúvio e tudo mais e tal, no período médio babilônico a gente vai ter o espalhamento desse texto, que era um texto da região de Akkad, de Uruk, para o resto da Mesopotâmia como um todo. Então a gente passa a achar, né,
cópias dos manuscritos em Bogaskoi, na Anatólia, que fica hoje na atual Turquia, em Megiddo e Ugarit, que ficam no Levante, na região ali onde hoje é a Jordânia, Israel. Opa, Megiddo, cara, você falou Sim, Megiddo. cara, a cidade de Megiddo, cara. Estou muito feliz. Em Emar, perto dos Eufrates, e vai ser pela primeira vez que você vai ter traduções da história de Humbaba, dessa parte da história de Gilgamesh que fala dele indo até a Floresta de Cedros, para outras línguas, fora o acadiano e o sumério, fora o acádio e o sumério, que vai ser a tradução para o hitita e para o urriano, que são línguas semíticas. A gente lembrando sempre aqui que o acádio é uma língua semítica, assim como o hitita e o urriano, mas o sumério não. O sumério é um grupo linguístico totalmente separado, que não tem nenhuma outra língua dentro desse grupo, que é mais ou menos o que acontece com o basco, sacou? Na Europa acontece com o sumério na região do Oriente Próximo. Ele é uma família totalmente separada do resto das línguas que estão ali, que ninguém sabe meio de onde que veio. E também provavelmente nessa época que a gente passa a ter todas as representações de Humbaba com a mão com a pata de leão, que foi o que eu falei que já tinha acontecido lá atrás na Suméria, na literatura, mas que só perpassa a representação iconográfica a partir da agora. E que a gente crê que isso acontece, e por a gente eu falo pro plural majestático dos gordinhos de humanas que estudam Mesopotâmia. Que a gente acredita que isso acontece exatamente por esse tipo de literatura chegar nessa região do Elam, e na religião elamita ele ser ligado à figura do deus Humba, que também é representado por um leão, que foi o que eu falei lá atrás já. Aí beleza, agora a gente vai chegar finalmente na versão standard babilônica, no período clássico babilônico, que vai ser o estabelecimento do texto não mais em 4, mas agora em 12 tábuas, ou seja, é um caralho de um texto gigante, que vai ser a epopeia de Gilgamesh, que é literalmente ele o abismo viu, Shah, Nakba e Muru, ao contrário do que era o nome dela no antigo babilônico, que era o Shutur-Elisarri, que era o proeminente entre os reis. Agora o texto passa a se chamar Ele o abismo viu. É o que meio que justifica o tamanho do texto, né? Pois até vamos dizer, não, literariamente falando, soa mais profundo, soa mais sim, enigmático. E o texto é muito mais denso. Agora, Enkidu, que era só um escravo, só um servo na Suméria, ele passa a ser o grande companheiro de Gilgamesh. É através da morte de Gilgamesh, de Enkidu, que Gilgamesh tenta buscar a sua própria imortalidade. Ele se encontra com Atrahasis, com o super sábio, né? Do Atrahasis, do poema do dilúvio, que ele busca o super sábio para saber como que ele, super sábio, se tornou imortal e como que ele, Gilgamesh, pode também se tornar imortal. Então ele busca esse super sábio, cujo nome é Utnapishtim Ruku, Utnapishtim o distante. Uhum. E ele busca depois da morte de Enkidu. Existe do ciclo sumério de Gilgamesh, várias das histórias são readaptadas para entrar nessa história que vira uma grande colcha de retalho disso tudo. Então, tipo assim, tem o episódio da floresta, tem o episódio do touro do céu com Inanna, que para os acádios é Ishtar, né? Sim. É a mesma divindade. Inanna é o nome sumério dela, Ishtar é o nome acádio. Ishtar aparece numa letra do Cradle of Filth. Eu tô tentando lembrar qual delas é Ishtar, My Queen, E Nana, ou Nana, né? Que você tem, por exemplo, o Beherit tem Gates to Nana, né? É verdade, tem Gates to Nana, Ishtar, My Queen. Agora deixa me dar um segundo só pra eu procurar qual letra do Cradle of Filth. Deixa sim, cara. Inclusive, Ishtar era uma deusa super luxuriosa, cara. Pois é bem Cradle of Filth mesmo, cara. E ela propõe se casar com Gilgamesh, só que Gilgamesh escarneia ela e fala: olha, eu tô ligado à tua fama, todos os seus maridos acabam na merda. Eu não vou casar não, que você é uma piranha muito louca, tá ligado? The Black Goddess Rises, cara, inclusive, faz muito sentido, que prova que não é apenas uma bricolagem, cara, o Cradle of Filth também é cultura. Inclusive, cara, essa recusa do Gilgamesh a se casar com Ishtar e toda a relação que ele tinha com Enkidu, existem vários livros de teoria queer que falam da relação homerótica e homoafetiva entre Gilgamesh e Enkidu, cara. Cara, de tudo que foi contado, eu não duvidaria, cara. Não tem nada de errado e obtuso nisso.
Mas também não é uma surpresa, não seria uma surpresa. É uma teoria que eu julgo pertinente. Que, inclusive, tem um livro, cara, deixa eu lembrar o nome certo do... Se eu não me engano, é do Neil Walls, cara. Desejo, Discord e Morte. Desire, Discord and Death, cara. Oh, caralho, que nome. Que nome. Cara, e é um puta livro do caralho, cara. E ele examina, através da teoria queer, a relação intensa de amizade e talvez luxúria entre Gilgamesh e Enkidu, cara. Caralho, que rolê, velho. Isso é igual, eu não sei se foi algum colega de sala, se eu tô desviando um pouquinho do assunto, mas é porque eu lembrei que você me contou uma vez de alguma coisa relacionada, quando você tava na faculdade, que alguém tinha feito um trabalho sobre o homoerotismo e a homoafetividade no cangaço, mas eu não lembro. Sim, detalhes. Isso foi na minha graduação ainda, cara. Eu não lembro de detalhes assim, quem foi, qual era o cerne, eu lembro, tipo, homoerotismo no cangaço, e soa extremamente contrastante, também nada de errado e obtuso nisso, porém soa bastante contrastante. Desculpa, eu né, completamente não relacionado, Daniel, edita essa parte pra fora, é só porque eu realmente lembrei disso. E esse Discórdia, como é que é? Discórdia... Desejo e Morte, Desire, Discord and Death. Ô, velho, caralho, que nome maravilhoso, cara. Só que aí, né, fazendo mais ou menos a mesma coisa, porém numa parada ainda mais antiga. Cara, caralho, eu tô fascinado pelo nome, e Queer Theories é um negócio que eu gosto muito na cadeira de estudos feministas que eu fiz lá em Coimbra. Tinha um bocado de coisa abordando pela ótica da Queer Theory, eu sempre achei do caralho, cara. Cara, não, o livro é muito bom, assim, tem algumas conclusões que ele chega que eu particularmente acho meio exageradas, porque assim, não tem um vestígio material tão forte pra extrapolar tanto, mas tem outras que são simplesmente maravilhosas e eu assino embaixo, sacou? E, tipo assim, mas para além de qualquer coisa, cara, o livro é material, é maravilhoso, assim, é um material importantíssimo para todos que querem se aprofundar no estudo da epopeia de Gilgamesh, e eu recomendo muito esse livro. Esse livro é realmente muito bom, muito bem escrito, e é uma leitura super leve, assim, tá ligado, cara? É um bagulho que você vai lendo, assim, você vai devorando o livro enquanto o livro te devora, cara. É isso que eu ia perguntar, porque o meu receio com esse tipo de coisa é que, assim, às vezes o tema me atrai muito, mas o formato, como ele vem escrito, é denso demais. Não, ele é bem de boa, assim, cara. O cara escreve muito bem, o Neil Walls escreve muito bem. Consegue ser sincrético e bem conciso com as coisas, sem, tipo... eu imagino assim, não é um livro estritamente para especialistas. Se alguém estiver simplesmente interessado, consegue ler numa boa. Consegue ler na boa. Que doido. E, como eu tava falando, na versão Standard Babilônica, o texto vira uma coisa muito maior, ele passa a ter 12 tábuas, e a expedição à Floresta de Cedros, né, que é essa expedição onde se encontra Humbaba, que é o guardião da Floresta de Cedros, colocado lá pelo deus Enlil, ela é primeiramente mencionada na tábua 2, a ideia de se fazer a expedição, e a expedição só termina na tábua 5, quando eles voltam de lá, triunfantes. E o grosso dela tá na tábua 4. E o meu orientador, ele tá terminando uma tradução, fiz a matéria dele, foi muito legal e tal, e vai sair uma tradução pro português, feita do original em acádio, do Jacinto, meu orientador, que, tipo, quando sair vai ser um puta livro, e eu recomendo muitíssimo, porque a história é muito legal, e ele é um puta tradutor, cara, tipo, bagulho feio, muito, muito, muito bem feito, a gente não tem nada remotamente similar em português, cara, então, assim... Isso é muito bom e muito importante, inclusive, né? Sim, cara, e se tudo der certo, em breve, um dia sai a minha do Atrahasis, cara. Porra, aí você falou, hein? Que doido. Bem, quais são as novidades dessa versão Standard Babilônica? Primeiro, a Floresta dos Cedros, ela migra de Ebla pro Líbano. Por quê? Por causa de problemas políticos. Na época, o rei Sargão e depois o rei Naram-Sin, eles param de atacar os reinos de Ebla para buscar
Cedro e passam a atacar o Líbano, sacou? Então, assim, na própria literatura você tem essa mudança, por quê? Porque quando você coloca na literatura que o rei mítico antediluviano Gilgamesh já iria até esse lugar para buscar Cedro, você justifica que o rei tá indo porque existe uma função autoritativa, sacou? Você tá falando assim, eu não tô indo porque eu tive essa ideia louca agora. Eu tô seguindo uma Eu tradição. estou seguindo uma tradição de um rei imemorial. Sim, tipo assim, que transcende inclusive a nossa existência material. Então, tipo Exatamente. assim, não mexe com essa tradição, é direito divino. Tipo, Isso, sacou? Então, assim, Aham. você tem toda uma função autoritativa nisso também. Uhum. Então, é muito legal pra você. A gente nunca pode esquecer que, por mais que a gente sempre tenha. Às vezes, muitas vezes, a gente olha pra um livro escrito nessa época, uma coisa muito antiga, e a gente pensa assim, vai ser um bagulho totalmente religioso, sacou? Uhum. E, na verdade, cara, nós estamos num momento onde religião, política, medicina, história, é tudo uma coisa só, tá ligado? É tipo, Uhum. É conhecimento, ponto. É tipo isso. exatamente, sacou? Então, É assim, tipo, não vamos dizer intuição e conhecimento, ponto. então, assim, é importante a gente sempre lembrar também que existe uma dimensão política, existe um vencedor e um vencido, sacou? Tipo, Uhum. e existe uma dinâmica no campo do poder, tanto real quanto simbólico, que está sendo travada ali Uhum. nessa literatura, e a gente tem que saber ler as entrelinhas ali, sacou? Pode crer. Ver essas mudanças e tipo. Seria então. A gente tem que escovar esse cachorro a contrapelo se a gente quer achar a pulga, sacou? Sim. Eu ia dizer, arrisco dizer então que seriam ali, pelo menos na região, não, né? Não sei de outros pontos do globo, mas as primeiras formas de indiretas na literatura da região, na literatura dessa cultura. Que é a questão Cara, tipo, da entrelinha, do tipo assim. O que a gente tem que pensar é que, tipo assim, não existe Mesopotâmia sem a sua mesopolítica, né, cara? Pode crer. Sim. Cara, o mais legal do Mesopocast é que, tipo, o Já é um Mesopotâmia. sucesso, né? Tipo, É, a o gente quer. Mesopotâmia é uma parada que dá pra você fazer praticamente qualquer corruptela, cara. Nós fizemos várias no começo ali. E ainda tá rendendo. Sim, até no post vai ter os Mesopolinks, Caralho. Nossa, cara, aí sim, cara. Mesopolinks. que é pro pessoal procurar coisas assim mais, né? Se aprofundar mais e tal. E também as Mesopoarts, por que não? Que o pessoal pode mandar pra gente. Mesopofãs. Cara, se a Valesca Popozuda tem uns popofãs, a gente tem os Os mesopofãs, cara. Caralho, amei isso, cara. Amei Não, cara, isso. inclusive agradecer, né, cara? Tipo assim, que hoje que vocês dois entraram no Mesopoface, cara, contando comigo já tem 3 pessoas, né, cara? Porra, Pois é, cara. É um crescimento de 200% num dia, cara. Pois é, cara, é rumo a Tóquio, cara. Não, Rumo a rapidaço, cara. Você acha que não salvo cresce 200% num dia? Tóquio. Não mesmo. Nada. E é legal que eu entrei lá, já apareceu assim, Bill Games, quer ser seu amigo. Pois é, cara. Pois é. Inclusive ele tá com alto joguinho louco lá, cara. Aff, mordente. Cara, não adianta, eu li Bill Games, eu visualizei imediatamente aquele banner numa lojinha pequena, num bairro qualquer, assim, de peri, foi escrito Bill Games. Eu imaginei uma revista, não sei porquê, sabe? Uma revista Bill Game. Com a fonte do God of War, saca? O logo do Xbox. E aí você entra lá e realmente tem uns puta game foda, saca? Tipo, o cara consegue tudo antes, assim. Pô, saiu o God of War 2 aqui e tal. Tipo, não, que doido, vou levar. Aí você tem que voltar lá porque o DVD é camada única, então o jogo para quando o Ícaro tá debaixo da ponta, saca? Que sacanagem. Cara, aqui tem umas novidades da versão Standard Babylon que são bem interessantes, cara. A primeira é essa, né, da migração da Floresta dos Cedros. Uma segunda que eu acho importante a gente falar é que Humbaba acusa Enkidu de traição, que é mais um indício que Humbaba e Enkidu já se conheciam. É verdade. Isso já vem desde lá de trás do período antigo babilônico, tá continuando aqui. Vamos ver onde vai chegar esse rolê aí. Eu aposto, isso assim, eu não sou exatamente um especialista em Humbaba e Enkidu, mas eu aposto que um deles é um fantasma, cara. Aqui acontece uma coisa muito engraçada, que Humbaba, ele tenta comprar a piedade de Gilgamesh, ou seja, quando Gilgamesh fala que vai matá-lo, Humbaba começa a oferecer coisas, sendo que lá na Suméria, quem ofereceu coisas e enganou
O Humbaba foi o próprio Gilgamesh. Ou seja, você vai vendo como que a linha é tênue entre quem tá certo e quem tá errado, quem devia ser morto e quem não devia ser morto, quem é o vilão e quem é o algoz e quem é a pessoa correta aqui nessa história, sacou? Tanto que, tipo, se lá na Suméria o Humbaba era só um guerreiro muito inocente que foi engambelado pelos dois, e lá eles estavam completamente errados, aqui o Humbaba já começa a ser um cara mais ardiloso, que sacou, que já começa... Virou Malander, vamos dizer assim. Virou malandro, ele vai se civilizando ao longo da literatura, sacou? Não, e o mais engraçado... Civilizar é aprender a linguagem política, é aprender a linguagem da corte, é aprender a subornar, é aprender a comprar as pessoas, sacou? Não, e é isso que eu ia comentar, que ao longo da evolução narrativa e interpretativa dessa história, o quão mais parecido com a sociedade atual vai ficando. Com mais parecido com as relações interpessoais e humanas atuais, sim, cara. vai ficando. Mas é isso, cara, é o Nietzsche, né? O humano demasiado humano, cara, tipo assim, é basicamente a mesma coisa e muda de CEP, tá ligado? Exatamente, e você vê que parte de uma coisa bem primitiva, que é uma coisa bem, tipo, o cara tinha uma cabeça de demônio maluca com as patas de leão, até o ponto que, tipo assim, velho, o cara tava tentando comprar uns favor, a Polícia Federal chegou na casa dele, ele falou, galera, não é assim que funciona, vamos conversar e tal. Você vê que vai ganhando um ar muito mais interpretativo do que necessariamente pictográfico, saca? Sim, e aqui a gente tem duas coisas que são importantíssimas para as representações iconográficas do Humbaba ulterior, que é, primeiro, Shamash, que é o deus que representa, é o deus solar. Tiamat? É Tiamat? Não é Tiamat, existe Tiamat, que é uma deusa mãe primordial que fica muito louca e as pessoas têm que matá-la, e tem Shamash. Ah, tá. Eu achei que era só corruptela da pronúncia mesmo. Não, existem dois deuses. Existe Tiamat e existe Shamash. Saquei. Shamash, que é o deus solar, que é o deus protetor de Gilgamesh. A pedido de Gilgamesh, ele ajuda na briga contra Enkidu, na briga contra o Humbaba, quando o Humbaba começa a usar suas auras, e é nesse momento que a face de Humbaba se escurece pela ação de Shamash. E toda a iconografia posterior de Humbaba, a face dele é preta, inclusive ela era pintada, escurecida, negra mesmo, no que a gente tem. Então, assim, você tem vestígio, por exemplo, de estatuetas de terracota, aonde a única parte que tem vestígio de pintura é no rosto dele. Pode crer. Então, assim, já era lugar comum na sociedade, passa a ser lugar comum na sociedade, que a face de Humbaba é negra, sacou? E uma outra coisa interessante politicamente, que é que Gilgamesh e Enkidu matam o Humbaba juntos e tiram as suas presas. Nessa época, ainda existiam elefantes e a retirada de marfim era muito importante na região. Sim. E hoje em dia, simplesmente, acabou os elefantes da região, então... Sim, mas em outras regiões meio que continua a mesma coisa. Não, sim, mas o que eu tô te falando é que, assim, era uma época que nessa região existiam elefantes ali. Ah, sim. E devia comer solto com força, né, cara? Sim, existiam vários elefantes ali e, tipo, com o tempo, simplesmente chegou um dia que a gente falou assim, ei, cadê os elefantes? Acho que eles foram passear com os dodôs, sacou? Tipo... Eles foram pra uma fazenda muito especial, onde eles podem curtir vários elefantes e eles estão felizes. Sim. E agora vem a parte mais legal, entre aspas, porque nada é legal, por isso que eu vou Cara, eu tô adorando porque é uma aula de black metal, cara. Isso é muito legal. Eu tô achando muito foda. Assim, eu realmente devo admitir que eu entrei pensando, vou ficar calado a maior parte do tempo, mas é tipo uma baita aula de black metal, cara. Olha que legal. Obrigado, cara. Agora nós vamos falar da representação de Humbaba no recém-descoberto manuscrito de Suleimaniá, cara. Suleimania, se você for, dependendo da sua pronúncia, é o local aonde está o museu onde está esse manuscrito que foi vendido. Não é um manuscrito, é uma tábua em cuneiforme que foi vendido para esse museu por um preço de banana. Um escavador local achou isso, levou no museu e falou assim, eu quero vender isso aqui. O museu falou assim, deixa eu chamar um especialista em cuneiforme aí, rapidar, só pra ele ler. O cara leu as 3 primeiras linhas, só virou no ouvido do diretor do museu e falou assim, compra agora, paga o preço que for preciso, compra isso agora. Olha.
Aí o cara virou pra ele e falou assim, olha, a gente quer comprar sim, você pode falar qual que é o seu preço. Aí o cara falou assim, eu quero $400. Os caras, tá. Foi igual o brother que vendeu o símbolo do Smiley Face por, sei lá, $70 e durante muito tempo, antes do Smiley Face virar uma parada pública e tal, o cara vendeu por $100 e o maluco foi transformar a marca num monstro. Que doideira, bicho, os caras são muito loucos, velho. É basicamente isso, cara. Precisava de $400 basicamente pra comprar um PS4, né, velho? Tipo isso. É tipo isso, sacou, cara? O cara trocou a descoberta arqueológica na seriologia do século por um Play 4, tá ligado? Velho, você tem que escolher suas batalhas, cara. Você tem que definir suas prioridades, sacou? Acho que todo mundo saiu ganhando nessa. Não, com certeza, cara. Mas assim, a verdade é que você lembra que eu tava falando, tipo assim, será que o Enkidu conhece o Humbaba e tal? Infelizmente, a quarta tábua, né, que é onde começa a história e tal, o começo dela tava todo quebrado. Até achar esse manuscrito. Esse manuscrito é o começo da quarta tábua. Pode crer. Inteiro. Sacou? Então, basicamente, esse manuscrito é o pedaço da história que a gente não tinha. E aí, o que acontece? O Humbaba, ele vive nessa floresta assim como viviam os reis estrangeiros. Então, assim, ele tem uma corte, só que a corte dele é formada por animais. A corte toca música e dança, só que quem toca música são os macacos que tocam música. Quem dança são a própria floresta dança com ele. As árvores cospem seiva velho, isso já aconteceu comigo quando eu fui em São Tomé das Letras, cara. Acontece sempre lá. Que doido, cara. Já consegui me identificar ainda mais, cara. Parabéns ao mesmo podcast. Obrigado. E o mais legal é que quando eles chegam na floresta pela primeira vez, essa parte estava quebrada nas outras tabuinhas, o Humbaba fala, ouço um barulho que eu me lembro de muito tempo, é meu velho amigo Enkidu que volta pra steppe pra me rever. Caralho, ele conhecia o Enkidu, velho. Ele conhecia o Enkidu desde quando o Enkidu vivia na steppe. O Enkidu passou a infância dele na steppe. Então, provavelmente, existe ainda um livro perdido que conta da relação de Enkidu e Humbaba antes de Enkidu ser civilizado e ser levado até Gilgamesh. Ser gentrificado, vamos dizer assim. Caralho, que fita. Não te falei, cara, que ia ter uma revelação bombástica no final, velho. Caralho, cara, então o Enkidu se prostituía pra comprar cheeseburger, cara. Eu não acredito nisso. Finalmente, as 7 auras de Humbaba, que ele tem aquelas 7 auras desde lá da Suméria que ele usava de armas, né? Aqui são referidos como seus 7 filhos. Quem também tem 7 filhos, que também servem como armas, é um outro texto, que é Emenchara e Kingu. Então isso talvez estabeleça Humbaba já como um Igigu, que seria um deus menor, sacou? Então você vê a evolução dele ao longo do tempo. Ele é um rei louca, ele que era um simples guerreiro sem civilização nenhuma, um otáriozão morando na floresta, o louco das cobras, tá ligado? Era uma versão da louca dos gatos, porém com cobras. Exatamente. Ele vai evoluindo até que ele se torna um rei deus. Caralho, tipo Kratos, velho. Sim, cara. Humbaba é o Kratos da Mesopotâmia, cara. Caralho, que isso. Que isso, não, galera, que isso, velho. Acabou o podcast, é isso aí. Não, cara, tipo, agora a gente vai começar a falar da literatura divinatória profética. Vamos conversar sobre Natal com vocês. Pô, cara, e na moral, velho, e aquele caso do Daniel que no final o cara morre? Caralho, cara, Daniel. Não sei nem será que eu ponho isso na edição final? Eu acho melhor editar, velho. Bicho, não, mas eu penso assim, cara, pelo bem do entretenimento, eu acho que você devia colocar, cara. Velho, mas você tem que pensar o seguinte, velho. O caso começa com o que deveria ter sido uma abdução alienígena. Sim. Na verdade, era só uma viagem de doce. Sim. E termina numa morte, cara. Não tem como tirar esse caso, cara. Não tem como tirar esse caso, cara. E ainda tem o cara batendo a Ferrari, velho. Não, bicho. Tipo, cara... Eu pago o advogado. Não esquenta se tem na moral, cara, eu assino embaixo, eu reconheço em cartório e eu posso ser processado por isso, cara. Porque é assim que a lei funciona. Se você faz um compromisso num podcast, é mais forte que a Constituição, cara. Não tem... Esse episódio de Natal teve os melhores casos e foi o melhor episódio, cara. Todo mundo que ouve o podcast é um privilegiado por ter ouvido
ouvido o episódio de Natal com os casos do Daniel, cara. Cara, o Decrépitos se superou Não, completamente se agora. superou completamente, cara. Eu fico imaginando, cara, num mundo paralelo, onde tem uns otários ouvindo, tipo, um babaca falar de história antiga 2 horas, achando que vai ter episódio, tá ligado? E pensando, tipo assim, cara, isso é super legal, tô podendo falar de outras coisas. E enquanto isso, a gente tá nesse universo, escutando o Daniel contar umas paradas. Cara, eu consegui, cara, eu fui transportado de uma forma que até meu tato foi alterado, cara. Quando ele chegou Cara, no ponto de, tipo assim, mano, eu consegui sentir a lama no meio dos meus pés. Eu falei, caralho, Daniel. Gente, eu me sinto em Monster Rangers. E eu fui transportado para um mundo distante onde os monstros fazem as leis, cara. Pois é, cara, Daniel, obrigadíssimo por esses casos, cara. Caralho, esse é o melhor episódio de Natal e é só o primeiro. E eu acho que nunca mais a gente devia fazer um episódio de Natal, cara. Cara, não, zerou, velho. Zerou. Nunca mais nós vamos ter um episódio de Natal. Cara, eu ouso dizer que a humanidade não devia mais celebrar o Natal, cara. Não mesmo. Tipo assim, talvez ninguém cumpra. Mas vamos fazer a nossa parte. Nós nunca mais vamos fazer um episódio de Natal. Jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Você ouviu? Decrépitos. De volta na próxima semana. Pam. Pum, pum. Essa é a história de como a minha vida deu uma virada de cabeça para baixo. E eu queria parar um minuto, me sentar bem ali. Vou te contar como me tornei a função apotropaica na região do Kuwait. No oeste da Síria, nasci e cresci, no deserto em que passei grande parte da vida, relaxando, mesticando, relaxando de vez, e alguém atirou uma bola fora da escola. Quando Rumbab e Huawa disseram, nós estamos aprontando, começaram a criar problemas no Oriente Médio. Eu entrei em uma briguinha e Nana se assustou e disse, você vai morar com seus tios no Mesopocast. Meu Deus, cara, como eu te odeio, velho. Aí eu entro, Mesopocast. Muito bom.